A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estar orando pela sua vida. Hoje, dia 9 de julho de 2025. Amém? Irmãos, antes de nós orarmos, eu queria falar com os irmãos algo que Deus ele colocou no meu coração. Algo que Deus ele ministrou no meu coração. Deus ele tem falado comigo, irmãos, que muitas pessoas estão sem igreja. Sem igreja. Como é usado o termo hoje em dia, desigrejados. Irmãos, nós temos que congregar como igreja. Nós não podemos, irmãos, por mais que ouvir pregações no celular é bom. Você está me ouvindo, por intermédio de um celular, ou talvez de um notebook, de uma televisão. Ou seja, você está me ouvindo por um aparelho. Isso é bom, irmãos, porque eu também escuto muitas pregações pelo celular. Eu escuto também orações de outras pessoas. Eu também, irmãos, eu sou edificado pelo aparelho celular. Eu consigo fazer coisas, ouvir pregações, até mesmo ler a Bíblia. Às vezes, quando eu estou trabalhando, ler a Bíblia no celular, porque não tem como levar uma Bíblia física, e às vezes eu leio pelo celular mesmo. Então, irmãos, o celular, irmãos, o aparelho móvel, o aparelho digital que a gente tem, ele serve como bênção, como canal para nossas vidas. Mas, irmãos, nós não podemos de maneira alguma deixar de congregar. Nós não podemos de maneira alguma deixar de nos reunir como igreja. Na palavra do Senhor vai nos dizer, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivar ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo, agora que vocês veem, aproxima-se o dia. Glória a Deus. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a importância de nós nos reunir como igreja. No versículo, irmãos, 24, ele vai falar: importemo-nos uns com os outros para nos incentivar ao amor e a boas obras. Irmãos, nós temos que nos importar um com os outros. E como é que a gente vai se importar com o nosso irmão sendo que a gente não vê ele? Sendo que nós não nos reunimos como igreja para nos incentivar, para nos fortalecer. Porque, irmãos, isso não é bíblico, não. Na verdade, isso é bíblico, sim, mas a Bíblia não fala com essas palavras. Nós que falamos isso, de que a união, ela faz a força. E é verdade, irmãos, a união, ela faz a força. Quando você se reúne como igreja, quando você vai para uma igreja e se reúne, você está se fortalecendo. Quando você conversa com o irmão, por mais que não seja uma conversa de Bíblia ou de igreja, mas toda vez que você conversa com o irmão, você está se fortalecendo. Quando você vê alguém que professa a mesma fé que você, que vai na mesma igreja que você vai, que congrega com você, você se fortalece automaticamente. Só de você estar ali com pessoas que professam a mesma fé que você. Irmãos, como é que você vai se fortalecer se você está sozinho? Na palavra, irmãos, do Senhor, lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, a palavra vai dizer que é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Olha só, irmãos, que interessante. A Bíblia está falando que maior vai ser a recompensa do trabalho de duas pessoas do que de uma só. Mas não somente isso, irmãos. A Bíblia continua falando, se uma pessoa cair, um levantará o outro. Mas pobre é o homem que cai e não tem quem o levante. Ou seja, quando você, irmãos, não congrega, quando você não vai em uma igreja, você tá fraco. Não somente fraco, mas se você cair, como é que você vai ser levantado por alguém? Você pode até levantar, mas vai ser com mais custo, mais dificuldade. Mas quando você está com alguém,
quando você tem um irmão para te ajudar, para incentivar as coisas, ela fica mais fácil. A vida ela fica mais leve. Mas eu sei, irmãos, que também tem pessoas que não vão na igreja porque tiveram uma decepção muito grande na igreja. Talvez, irmãos, você não vai na igreja porque você viu um escândalo, você viu o pastor no pecado, ou um pastor que roubava o dízimo dos irmãos, dos fiéis. Talvez você viu pessoas que estavam, no adultério, na fornicação, na prostituição, subindo em cima do altar, pregando a palavra de Deus, e a liderança sabendo disso, mas não falou nada. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que não vão na igreja, é por preguiça mesmo. Mas eu sei que talvez você que está ouvindo essa mensagem, você tem um motivo pelo qual você não vai na igreja. E não é, irmão, simplesmente um motivo fútil, não. É realmente um motivo muito grave. Talvez você não vai para a igreja, você é uma pessoa que não congrega, porque realmente você viu algo na igreja que não deveria acontecer. Irmão, sabe, às vezes eu tô na rua e Deus ele pede para eu falar com algumas pessoas na rua. E alguma dessas pessoas, irmãos, que Deus ele pede para eu falar, a grande maioria são pessoas desigrejadas mesmo. Pessoas que tiveram uma decepção na igreja. Irmãos, o que eu mais escuto falar dessas pessoas que são desigrejadas é de igrejas que vivem pedindo dízimo. É um dízimo, mas não é o dízimo normal. É campanhas com valores absurdos, eventos com valores altos, pessoas que pregam, cobram para pregar. Ou seja, escândalos realmente, irmãos, principalmente relacionados à vida financeira, a dinheiro, né? Pastores que cobram coisas demais dos membros, fazem campanhas absurdas, colocam ofertas, valores nas ofertas. Isso é errado, irmãos, eu sei que isso é errado. Mas, irmãos, nós temos que entender que na igreja também tem pessoas boas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nenhuma igreja é perfeita. Irmão, se você tentar procurar hoje uma igreja perfeita no mundo, você não vai conseguir. Porque, irmãos, a igreja ela é formada de pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Nós, irmãos, nós somos seres humanos imperfeitos. É lógico que a gente tem que ser santo. Na palavra do Senhor está escrito para nós sermos santos. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém vai entrar no reino dos céus. A palavra do Senhor está escrito: se nós não estivermos com as nossas vestes brancas, nós não entraremos no reino de Deus. Não pode ter nenhuma mancha. Porque, irmão, se tiver uma mancha nas nossas vestes espirituais, nós não vamos entrar no reino de Deus. Nós não vamos entrar. Então, irmãos, nós temos que ser santos. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos, perfeito ninguém vai ser. Nós não somos perfeitos. Talvez você está procurando uma igreja perfeita. Uma igreja que você não vai ter nada de errado. Irmãos, você não vai conseguir achar essa igreja. Porque essa igreja ela não existe. Irmãos, nós temos que trabalhar com aquilo que a gente tem. Se você está numa igreja e você vê alguma coisa de errado na igreja, descarta aquilo que você viu. É claro, né, irmãos, que tem coisas que não dá pra gente ficar calado. Mas se você talvez vê alguma coisa errada e dá pra relevar, releva. Deixa pra lá. Talvez você viu um irmão no pecado, algum membro, não sei, releva. É lógico que se for no caso de pastor, se for no caso de liderança, nós não podemos relevar, é claro. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que na igreja tem pessoas. E tem pessoas. Na igreja tem muitas pessoas boas. Tem muita gente boa na igreja. Mas também tem gente mal. Também tem gente que tá lá simplesmente para querer atrasar nossas vidas. Tem pessoas que não estão vivendo o evangelho como deve ser vivido. Isso é em todo lugar, irmãos. Todo lugar. Seja em igreja ou fora dela, seja um trabalho. Qualquer lugar, irmãos, tem pessoas boas e tem pessoas más. Mas nós não devemos, irmãos, deixar de congregar por causa disso. Se você, irmão, você vê um escândalo na igreja, pode ficar tranquilo. Porque, irmãos, Deus ele está vendo. Na palavra, irmãos, de Deus está escrito: é certo que os escândalos vão vir. É inevitável, irmãos, que o escândalo ele não venha, vai vir. Mas Deus ele vai continuar dizendo: ai de quem vier o escândalo.
Ou seja, ai daquela pessoa que escandalizar o nome de Deus. Deus ele vai cobrar dessa pessoa. Então, irmãos, fique tranquilo. Mas não deixa de congregar, não. Porque se você deixar de congregar, se você deixar de ir na igreja por causa de escândalo, você vai se enfraquecer. Você fala, não, vou ficar aqui em casa vendo a pregação, é melhor do que ir na igreja, porque eu escuto a pregação e não vejo nenhum escândalo, não tenho que ficar cumprimentando aquela pessoa que está vivendo uma vida dupla dentro da igreja. Mas, irmão, se você não congregar, você está fraco. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que não está congregando, você que não está indo em uma igreja, você está firme na presença de Deus? Seja sincero consigo mesmo. Você está firme na presença de Deus? Eu acredito que não. Por quê? Porque você não está numa cobertura. A igreja é como se fosse uma cobertura, irmãos. Uma cobertura espiritual. Se você está fora de uma igreja, você está fraco. Ou se você ainda não está, você vai ficar. Porque, irmãos, a gente tem que congregar. Porque como o autor da carta aos Hebreus vai dizer, para a gente importar um com os outros e nos incentivar. Ou seja, se você não está sendo incentivado, você está fraco. Você está fraco, irmãos. E você vai acabar caindo, se desviando da presença de Deus. Da igreja você já está. E se você continuar não indo, você vai acabar se desviando da presença de Deus. Então continua firme, irmãos. Não para. Você que não está indo numa igreja, procura uma igreja. Procura uma igreja com zelo. Pede a Deus uma direção. Deus, me dá uma direção para eu encontrar uma igreja. Não perfeita, porque não existe igreja perfeita. Mas me ajude a encontrar uma igreja boa, no qual pode até ter defeitos, mas que eu vou conseguir relevar esses defeitos. Porque é isso, irmãos, nós somos seres humanos imperfeitos. E nós não podemos exigir uma igreja perfeita, sendo que a igreja é formada por seres humanos imperfeitos. Você está entendendo, irmãos? Não estou falando para você viver na vida de pecado, não, porque nós temos que ser santos. Porque, como eu disse, sem santidade ninguém verá a Deus. Mas você também, irmãos, você não pode exigir uma perfeição das pessoas, porque você também não é perfeito. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu não vou demorar muito nessa oração, não, porque eu falei demais. Mas foi necessário. Deus, ele queria falar com você. Deus, ele quer te mostrar, irmãos, que você não pode deixar de congregar. Você tem que se firmar. Você tem que estar firme nos caminhos de Deus. Você tem que estar na igreja, numa cobertura espiritual. Amém, irmãos? Vamos orar aqui nesta manhã? Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Deus, primeiramente eu queria pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas e pelas minhas transgressões e as minhas iniquidades. Deus, eu apresento aqui a vida do nosso irmão. Esse irmão, ó Deus, que escutou essa palavra, que escutou essa mensagem. Esse irmão que está, ó Pai, sem uma cobertura espiritual, que está sem congregar, que está, ó Pai, desigrejado. Eu te peço que o Senhor venha tocar, Senhor, no coração desse irmão, para que ele venha voltar para a igreja, ó Deus. Foi como eu disse, ó Pai, talvez esse irmão, ele viu um escândalo na igreja, e depois desse escândalo que ele viu, ele não quis mais saber de igreja, ele não quis mais saber de congregar. E, ó Deus, eu não tiro a razão desse irmão, porque eu também, ó Pai, eu também já tive muitos problemas com igreja. Eu já tive muita frustração com igreja, principalmente, ó Deus, relacionada a dinheiro. Deus, eu não vou expor aqui igreja nenhuma, porque a minha intenção não é expor ninguém. Porque eu sei também que na igreja no qual eu congregava, Deus, eu também tinha pessoas também neste lugar, pessoas boas. Então, ó Pai, a minha intenção aqui não é difamar, mas a minha intenção aqui, ó Pai, é dizer que vai vir escândalos. Foi como o Senhor disse, que escândalos é inevitáveis, ó Pai. Mas ai daquela pessoa que causar o escândalo. Deus nos ajude a entender que por mais que venha ter escândalos no nosso meio cristão, que nós não devemos nos abater, Deus, porque a salvação, ela é individual, Deus. A salvação, ela é individual. Se o nosso irmão está andando no caminho errado, Deus, escandalizando o nome do Senhor, é o Senhor que vai resolver com essa pessoa. Nós não devemos, ó Deus, nos abater por causa disso. Nós não devemos, ó Pai, abandonar a nossa cruz, abandonar a nossa caminhada por causa do irmão, porque a salvação, ó Deus, ela é individual. Então nos ajude, Senhor, a permanecer firme. Eu sei, ó Pai, que quando a gente vê algum escândalo na igreja, nós desanimamos.
Quantas vezes, ó Pai, eu já desanimei por causa de um escândalo. Mas por mais que eu desanimei, ó Deus, eu não pude parar, eu não posso parar, porque eu tenho conhecimento, Senhor, que a salvação ela é individual. Então, ó Pai, dê esse entendimento a esse irmão também, para que ele venha entender, ó Pai, que por mais que o escândalo ele possa vir, ele vai vir, que o Senhor venha ajudar, ó Pai, esse irmão a permanecer firme. Esse irmão, ó Deus, que está desigrejado, dá uma direção a esse irmão, ó Deus, para que ele venha congregar. Toca no coração dele, ó Deus, neste exato momento. Ajuda ele a procurar uma igreja, ó Pai. Como eu disse, ó Pai, não uma igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita. Mas uma igreja, ó Pai, que realmente, ó Pai, zela pela palavra. Uma igreja, Senhor, que tem uma liderança firme na presença do Senhor. Que essa pessoa, Pai, ela venha estar coberta pela cobertura, por uma cobertura espiritual aqui nessa terra, que é a igreja. Deus vai tocando no coração desse irmão. Tira, Senhor, toda crença, tira toda barreira, todo impedimento que está impedindo, ó Deus, o nosso irmão de congregar. Toca no coração deste irmão, ó Deus, que por mais que ele esteja decepcionado com a igreja, com as pessoas que escandalizaram o teu nome, ajuda ele, Senhor, a permanecer, ó Deus. Ajuda ele, Senhor, a voltar para a casa do Senhor, para que ele venha, Senhor, receber essa cobertura, para que ele venha se fortalecer com as pessoas que estão na igreja. Deus coloca pessoas boas no caminho desse irmão dentro da igreja. Coloca pessoas, ó Pai, que realmente vivem o verdadeiro evangelho. Pessoas que vivem em santidade. Porque, ó Pai, é isso que nós temos que fazer, nos fortalecer. Como é que a gente vai nos fortalecer, Deus, sendo que nós não temos uma cobertura espiritual, nós não vamos à igreja. Deus, ajuda esse irmão, toca no coração dele neste exato momento. E direciona, ó Pai, para esse irmão que está sem igreja, que não está congregando. Uma igreja, ó Pai, fiel. Uma igreja, Senhor, no qual prega verdadeiramente a palavra. Para que ele venha, ó Pai, se fortalecer e continuar nos teus caminhos. Porque, ó Deus, na tua palavra está escrito que é melhor que a pessoa ela tenha um companheiro. É melhor que a pessoa ela tenha alguém para ajudar ela quando ela cair. Porque se ela cair e estiver sozinha, quem vai ajudar? Então, Deus, toca no coração desse irmão, para que ele venha voltar para a tua presença, para que ele venha voltar para a igreja. Talvez esse irmão, ó Pai, não se desviou da tua presença, mas talvez está somente sem congregar. Mas se ele continuar assim, ó Pai, ele vai ficar fraco. Então ajuda, Deus, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração que eu peço aqui neste exato momento, Senhor, para que nós venhamos nos reunir, ó Pai, como igreja. Toca no coração desse irmão, dessa irmã. Toca no coração deste ouvinte, ó Deus, para que ele venha poder fazer a tua vontade. Amém, ó Pai. É isso que eu te peço e te louvo e desde já te agradeço. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Nós nos encontramos amanhã às 7 horas da manhã. Todos os dias eu estou aqui, irmãos, postando orações. Todos os dias às 7 horas da manhã. Para que Deus ele venha abençoar o teu dia. Amém, irmãos? Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.